Neste vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a prova de língua portuguesa do Enem. Vamos começar apresentando as características da prova de língua portuguesa. O conteúdo de língua portuguesa é o principal conteúdo da prova de linguagens e códigos e suas tecnologias, do Enem. Nessa prova, merecem atenção especial os conteúdos de interpretação de texto, sejam verbais ou não verbais esses textos, os gêneros textuais, e você sabe quais são os temas e as competências e habilidades mais recorrentes dos conteúdos de língua portuguesa da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem nos últimos 4 anos? Veja só. Dentre os conteúdos cobrados com mais frequência, destacam-se a interpretação de textos, sejam verbais ou não verbais, ou sejam mesclas dessas modalidades. Sempre ocorrem na prova de língua portuguesa questões de interpretação de textos. Como podemos perceber nesta questão do exame de 2016, é comum que seja solicitada a interpretação de textos em que constam gráficos, infográficos ou imagens de forma geral. Nesse caso, trata-se de uma campanha contra o uso de celular pelos motoristas enquanto dirigem. A questão solicita que seja analisada a combinação de elementos verbais e não verbais como estratégia argumentativa. Percebam que se trata de uma campanha oficial, tem interlocutor bem definido e mensagem direta e objetiva. É suscitada uma situação de risco no trânsito em que, à primeira vista, a imagem de uma criança passa despercebida. O objetivo da imagem é mostrar que, em uma situação real de uso de celular no trânsito, a criança poderia ser atropelada. O uso de verbos no modo imperativo reforça o caráter injuntivo do texto. Afinal, trata-se de uma campanha que visa a influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso de celular no trânsito. Portanto, a alternativa que completa mais adequadamente o enunciado é a alternativa D. Nesse caso, imagem e texto combinam-se a fim de que uma mensagem seja transmitida de modo mais objetivo, para que sua compreensão não seja comprometida. Temos aqui, portanto, o emprego de uma das competências mais recorrentes em itens do Enem, a competência diária 7, da matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias, em que, para dominá-la, o leitor precisa confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Destaca-se aqui a associação da habilidade 21 dessa mesma matriz. Para dominar a habilidade 21, o leitor precisa reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos, como é o caso que acabamos de analisar. Outro dos conteúdos cobrados com mais frequência no Enem são os gêneros textuais. Hoje em dia, o trabalho com os gêneros perpassa todos os segmentos da educação básica, seja no ensino infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. Ocorre o trabalho com os gêneros. Como estudado ao longo da educação básica, os gêneros do discurso são materializados pelos textos e toda a comunicação humana ocorre através desses textos. É com essas premissas que essa questão aplicada em 2014 é elaborada. É apresentado então um texto do gênero editorial, que, segundo o próprio enunciado diz, faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal de que faz parte. Essa leitura diferenciada, segundo o enunciado, permite que uma das funções sociais do gênero editorial seja explicitada. O fato de o texto interpretar criticamente, por ser um gênero de caráter eminentemente argumentativo, fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Logo, a alternativa que completa mais adequadamente o enunciado é a alternativa D, pois é aquela em que a função social do gênero editorial é mais adequadamente descrita. Temos aqui, portanto, o emprego de outra das competências mais recorrentes em itens do Enem, a competência diária 6, da matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias, em que, para dominá-la, o leitor precisa compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Destaca-se nesse item a associação da habilidade 18 da matriz de linguagens e códigos. Para dominá-la, o leitor precisa saber identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos, como é o caso do item analisado, uma vez que foi solicitada a identificação de elementos constituintes do gênero editorial. Bom, pessoal, é isso. Façam muitos exercícios e uma boa prova.